Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Salmo 39. O bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje, do dia 25 de março, celebramos o ofício da solenidade da Anunciação do Senhor. E é celebrada nesta data, que geralmente cai durante a Quaresma, e foi escolhida porque está 9 meses antes do Natal, que é 25 de dezembro, correspondendo ao tempo da gestação de Jesus no seio da Virgem Maria. Embora nós estamos meditando e refletindo sobre a espiritualidade quaresmal que nos aponta para a paixão de Cristo, devemos entender que o calendário ele é cristológico e a festa da Anunciação está diretamente ligada ao Natal, pois celebra o momento da encarnação, quando o Verbo se fez carne no seio de Maria, sendo assim sua data fixada 9 meses antes do nascimento de Cristo. E qual a ligação de Natal e Páscoa? Vejamos, se não houvesse encarnação, não haveria remissão dos pecados, pois não haveria crucificação. O sacrifício da cruz não teria ocorrido. E nesse sentido, o mistério da redenção não seria possível ser refletido, preparado e penitenciado rumo à Páscoa. Então temos essa ligação entre a encarnação e cruz. É um paralelo teológico onde Cristo foi concebido no seio de Maria para salvar o mundo e sua missão culminaria na cruz. E nesse sentido messiânico da encarnação do Deus conosco, a primeira leitura de hoje da profecia de Isaías, capítulo 7, dos versículos 10 ao 14, e capítulo 8, versículo 10, contém o famoso anúncio do Emanuel, o Deus conosco, que a tradição interpreta como a referência direta à encarnação de Cristo. E olhando para o contexto, Isaías, na sua profecia do Emanuel, durante o reinado de Acás, aproximadamente em 735 a 715 a.C., o rei de Judá. Isaías exorta Acás a confiar em Deus e não nas alianças políticas e oferece um sinal divino, o nascimento de uma criança chamada Emanuel. E este sinal garantiria que Deus estava com seu povo e que os inimigos seriam derrotados. Vejamos que no texto temos a menção de uma virgem, a palavra alma em hebraico, que é tanto para virgem ou jovem mulher, mas na tradução grega temos a palavra partenos, que significa explicitamente virgem. Então nos aponta para o estado de pureza de Nossa Senhora, da qual nasceria também o justo, aquele que é puro e que purificaria toda a humanidade a partir do seu sacrifício. E nesse sentido, o que nós temos na tradição da Igreja, onde um grande santo diz assim, Santo Atanásio, que Cristo não foi um simples homem escolhido por Deus, mas o próprio Deus encarnado, cumprindo a promessa do Emanuel. E sendo o próprio Deus encarnado, ele busca então elevar a humanidade a uma nova realidade, a uma nova vivência. E com isso, aproximando o ser humano novamente de Deus e construindo a confiança
ou seja, reconstruindo a confiança em Deus. E Deus está conosco mesmo nos momentos de crise e incerteza. E já na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos 4 ao 10, se concentra na insuficiência dos sacrifícios da antiga aliança e na perfeita obediência de Cristo ao Pai, que resulta no sacrifício definitivo da nova aliança. E o autor aqui dessa carta demonstra a superioridade de Cristo e de seu sacerdócio sobre a lei mosaica, explicando que os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras imperfeitas da verdadeira redenção realizada por Jesus. Cristo é o verdadeiro e único sacrifício eficaz para a remissão dos pecados. Ele toma sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades e realiza um sacrifício perfeito. E nesse sentido, quando se fala em sofrimento e sacrifício na espiritualidade cristã, não é que o cristianismo quer levar o sofrimento a tal nível que deve ser apreciado a todo momento, mas dizer que se o próprio Deus, o próprio Jesus, ele sofre, traz uma dimensão de que o sofrimento humano ele pode ser levado a uma outra realidade de entendimento. Não é uma lógica de punição, mas uma lógica de libertação. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 38, nós temos que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, onde temos exatamente a anunciação do anjo a Maria. E nós podemos fazer um paralelo. Anunciação a Zacarias, em Lucas 1, dos versículos 5 ao 25, sobre João Batista. E o mesmo capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. E o que é bonito e interessante de tudo isso? Maria, a cheia de graça, que caritomene, que é uma ação completa e contínua da graça em Maria, e não simplesmente agraciada, pois depois de Jesus é o ser mais santo que passou na terra, mas nós temos um sentido de obediência e humildade. A grandeza de Maria, nas palavras de Santo Irineu de Leão, é que o nó na desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E olhar para Maria, conforme diz Santo Ambrósio, é um modelo de fé e obediência, humildade, que aceita a vontade de Deus sem hesitação. E que possamos refletir nessa nossa caminhada quaresmal, quantas vezes nós hesitamos em fazer a vontade de Deus. E muitas vezes ainda podemos ter dificuldades em confiar plenamente em Deus. E que possamos verdadeiramente abrir mais o nosso ser, a nossa consciência, para que Deus se faça mais presente em nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.